é pecador. A palavra pecado às vezes traz para a gente assim, uma certa resistência. Nem todo mundo gosta de ouvir que é pecador. O que é pecado? Pecado é você cometer algum erro, você errar o alvo. No original, é errar o alvo mesmo. Pecado é você fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus. E por mais que você se sinta novinho, cara, vou te falar a verdade, vou mandar a real. É certo que você já fez muita coisa contra a vontade de Deus. Com 15 anos, eu comecei a pensar sobre a minha vida e eu comecei a ver quantas coisas erradas eu já tinha feito. Cara, eu menti para os meus pais, eu menti para o meu irmão, eu menti para os meus avós, eu menti para os meus amigos, eu menti para mim mesmo, eu menti para todo mundo. Eu era uma pessoa falsa, eu sempre fui bastante vaidoso e arrogante. Eu me achava assim, esperto pra caramba e mais inteligente do que os outros, muitas vezes. Eu me achava superior às outras pessoas e por isso que eu não me envolvia com ninguém, porque na verdade aquilo era vaidade assim que estava no meu coração. Eu tinha feito já muita coisa ruim, poxa, pessoas que eram portadoras de necessidades especiais. Eu zombei dessas pessoas, eu humilhei essas pessoas. Eu fui alguém que praticava bullying, assim. Eu disse ofensas para as pessoas que me amavam e ofendi essas pessoas com ira e com ódio e desejei a morte delas muitas vezes. Eu não tinha tanta coragem assim para sair brigando na rua, mas eu tinha vontade de brigar com as pessoas, eu tinha vontade de matar as pessoas se eu pudesse. Eu sempre fui uma pessoa traiçoeira e eu sempre eu sempre fui enganoso, assim. Então, se eu pudesse te enganar para levar alguma vantagem, eu te enganaria e levaria. Isso com 15 anos. E eu sei que é possível fazer coisas piores com muito menos, porque eu sei quem eu sou. E, cara, eu posso repetir aquilo que o apóstolo Paulo falou na Bíblia, que ele era o maior dos pecadores. E o apóstolo Paulo diz uma parada muito maneira, ele diz assim, cara, se eu fui salvo, eu, o maior dos pecadores, poxa, qualquer pessoa pode ser salva, qualquer pessoa pode ser tocada pelo Evangelho. Só que até os 15 anos, eu fazia isso tudo e nada disso me feria necessariamente, assim, eu não me importava muito com essas paradas. Até que essa palavra tocou no meu coração. E aí eu comecei a avaliar a minha vida e comecei a perceber, assim, o peso do pecado e o resultado do pecado. Cara, eu não preciso nem argumentar para te convencer de que a gente é pecador e que o mundo é pecador. Você liga o noticiário, cara, você vê a barbaridade que acontece no mundo como um todo, e todas as tragédias, e todas as doenças, e todas as maldades, e todas as bombas, e todas as guerras, e todas as fomes, e todo o mal que acontece na África e na esquina da minha casa. Beleza, ontem à noite, por exemplo, eu ouvi algumas coisas na minha casa que eu imaginei que fossem tiros. Eu ouço tiro quase todo dia, assim, na minha casa, quase todo dia mesmo. E algumas vezes eu ouço, muitas vezes, tiros próximos à minha casa. Eu sei que o ser humano é mau, nada me convence do contrário. Tem uma teoria humanista aí que diz assim, porque o ser humano é bom, o homem é totalmente bom, mas a sociedade corrompe o homem. Eu te pergunto, quem criou a sociedade? A sociedade é composta por quem? Por homens, pô. É claro que isso é uma idiotice, cara. Mas eu acreditava nessa idiotice. Até que um dia eu soube dessa palavra aqui, que me mostrava que todo mundo pecou, que todo mundo nasceu em pecado. Isso fazia todo sentido, porque ninguém me ensinou a mentir e eu mentia. Beleza, ninguém me ensinou a enganar e eu enganava. E eu sempre soube que eu fazia muita coisa errada. Porque parece que, assim, de certo modo, a lei de Deus estava gravada no meu coração. E se eu examinasse a minha vida, eu sabia que eu tinha feito muita coisa errada. É isso que a Bíblia diz. Olha para a sua vida, cara. Examina a sua vida. Você acha que você já cometeu algum erro na sua vida? Você acha que você já cometeu algum pecado? Você acha que alguma vez você foi contra a vontade de Deus? Os 2 maiores mandamentos dizem o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento. Jesus resume os mandamentos do seguinte, os 10 mandamentos. Ele diz,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, alma e entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Cara, em tudo que você faz na vida, você ama ao teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento? Em tudo que você faz na sua vida, você coloca outra pessoa como alguém que está no teu tamanho, o próximo como a ti mesmo? Quando você come, você pensa em todas as pessoas que não comem? Quando você se veste, você pensa em todas as pessoas que não têm como se vestir? Quando você compra alguma coisa, você pensa em comprar a mesma coisa para todas as pessoas que não têm aquela coisa? Cara, é claro que a gente não ama as outras pessoas como a gente mesmo. Eu sempre me amei muito mais do que a todo mundo, e eu sempre coloquei vários outros deuses diante de mim, até que um dia eu fui tocado pelo Evangelho e fui convencido do contrário. Qual é o resultado do pecado, que é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todo mundo nasceu em pecado, beleza? Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Todo mundo pecou e todo mundo se separou de Deus. Beleza? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado. Quando você trabalha, no final, o resultado do seu trabalho não é você receber aquele salário ali? O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo vai morrer, e é claro que todo mundo vai morrer, beleza? Inclusive o cara que eu curtia na música lá, o Renato Russo, morreu, e eu vou morrer, e talvez você, e a gente não sabe a ordem disso, só sabe que o Renato Russo já morreu, a gente vai ter que esperar quando chegar a nossa vez. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna também. Ou seja, se nós estamos separados de Deus, quando a gente morrer, a gente vai permanecer separado de Deus. Beleza? No entanto, quando eu compreendi a mensagem da cruz e quando me pregaram essa mensagem, eu compreendi aquilo que Isaías, no capítulo 53, está dizendo para você, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele levou sobre ele toda a mentira que eu falei, toda a falsidade que eu carregava, toda a arrogância e vaidade do meu coração, todo engano. Cara, um dos piores pecados que eu cometi na minha vida, uma pessoa que me criou, que foi a minha avó, ela estava muito doente, ela estava morrendo, e eu sabia que ela ia morrer. Eu estava, naquela época, preocupado com uma festa que ia rolar na escola, ou com a galera da escola, porque eu estava interessado numa menina lá da escola, e eu fiquei assim, poxa, será que minha avó, olha só o que eu pensei, será que minha avó vai morrer justamente na época da festa, e eu vou perder a festa e vou perder o encontro com aquela garotinha? Cara, alguém que me amou, que por mim fez muito mais do que eu fiz por ela, que tiraria da própria comida para me dar, alguém que fez tudo por mim, cara. Eu pensei desse jeito. A gente é totalmente mal, e eu sei que eu sou totalmente mal. Eu sei que eu posso te chamar de pecador, porque eu estou me chamando de pecador, beleza? Estou falando só de você não, de mim também. Então a gente é pecador, e o pecado nos separa de Deus. No entanto, a gente tem diante da gente a cruz do Calvário. Isaías vai dizer, os evangelhos vão dizer, que Jesus, o Filho de Deus, ele vem ao mundo e na cruz do Calvário, ele vai carregar o nosso pecado. A Bíblia vai dizer que aquela cruz seria nossa. A gente cantou aqui agora, eu sei que aquela cruz era minha. O peso dos meus erros carregaste em ti. Ou seja, o peso de todo o pecado que eu cometi estava lá naquela cruz do Calvário, e eu sei que Jesus Cristo morreu por mim naquele lugar de martírio, de ofensa. Você sabe o que é o ritual da crucificação? Quando alguém era crucificado, acontecia o seguinte, a pessoa ela tinha que tomar a própria cruz. Isso acontecia só na Judéia. O Império Romano como um todo crucificava pessoas, mas na região que Jesus vivia, existia uma regra que você tinha que pegar a sua própria cruz e carregar até o lugar. Em todas as outras regiões, a pessoa que seria crucificada, ela só chegava no lugar e era crucificada. Mas antes de carregar a cruz, Jesus foi flagelado.
Você sabe o que é ser flagelado? É ser chicoteado. O chicote romano, ele tinha pontas de metal. Então era um chicote, né, de couro com pontas de metal. Para que servia esse chicote? Para que quando o chicote fosse lançado e atingisse a pele da pessoa, ele perfurasse profundamente a pele e arrancasse parte da pele quando fosse puxado. Jesus sofreu sequências de chibatadas, e Jesus foi cuspido, e Jesus foi torturado, e Jesus foi traído, e Jesus foi humilhado. No caminho para a crucificação, retiravam as roupas da pessoa. Jesus foi colocado totalmente nu para que fosse humilhado diante daquele povo. E ele, totalmente sem roupa, pega a sua cruz e caminha até o momento da crucificação, tendo sido antes chicoteado, esbofeteado, zombado, traído, cuspido, ofendido, humilhado durante uma noite inteira. No local da crucificação, a cruz era colocada, Jesus foi perfurado nos braços e nas pernas, para que ele ficasse posicionado, né, naquela posição de crucificação. A morte por crucificação é uma das mortes mais dolorosas e prolongadas de todas. Então, os romanos, eles escolhiam esse ritual porque, como seres humanos pecadores, eles gostavam de ver a galera sofrer. Então, a pessoa ficava durante horas sendo sufocada pelo peso do próprio corpo, e a partir do momento em que ela fosse ficando sufocada, ela sentia fome e muitas vezes desmaiava e voltava do desmaio. Tantas vezes a pessoa ficava crucificada durante dias, até 3 dias as pessoas ficavam crucificadas. E Jesus toma esse caminho de martírio. Cara, quando eu penso na minha vida, assim, eu penso também na questão de que eu tenho certeza, cara, de que na cruz do Calvário, Jesus se lembrou especificamente de mim. A Bíblia diz que Deus amou a gente de um jeito tão especial que enviou o Filho dele, o único Filho que ele tinha, para que todo mundo que cresce nele, no Filho de Deus, não perecesse, ou seja, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Na cruz do Calvário, Jesus se lembrou desses nomes. Eu tenho certeza, cara, que você foi planejado por Deus para que você nascesse. Eu tenho certeza que Deus queria que você nascesse desse jeitinho que você é. Eu tenho certeza que Deus queria que eu nascesse do meu jeito. Antes de eu nascer, Ele já me amava. E antes de eu pecar, Ele já tinha providenciado a cura para o meu pecado. Eu tenho certeza, cara, que aquele pecado horrendo que eu cometi contra a minha família e todos os outros que eu não tenho, assim, coragem de confessar diante de vocês, eu tenho certeza que todos esses foram lavados na cruz do Calvário. Jesus, na cruz do Calvário, Ele toma do cálice da ira de Deus. Ou seja, Deus é justo e Deus vai fazer justiça, tudo bem? E Deus tem que fazer justiça contra aqueles que são pecadores, que fizeram mal. Essa justiça foi colocada e imposta em Jesus Cristo naquele dia, e a justiça que nos trouxe a paz estava sobre Ele, ou seja, a justiça hoje que me dá paz, para eu poder falar sobre isso assim, sem cair aqui no chão morto, cara, é que, poxa, eu sei que tudo foi pago na cruz do Calvário, todo o pecado que eu cometi, até aquilo que eu nem me lembro, até aquilo que eu nem sei que eu cometi como pecado, eu sei que foi pago na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é um marco para a história da humanidade. Então, assim, Jesus se lembra de mim e de você que crê na cruz. Jesus se lembra de você, do seu nome, e carrega justamente o seu pecado naquele dia. O pior da cruz não foi o flagelo, não foi o espinho, não foi a tortura, nada disso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus assume o nosso pecado, Ele se torna pecado no nosso lugar. Ou seja, se Deus é um Deus totalmente santo, Jesus, o Filho de Deus, se separa por um momento histórico. Jesus se separa de Deus, do próprio Deus Todo-Poderoso, e toma o cálice da ira de Deus, um cálice que a gente não conseguiria tomar uma gota. Jesus toma o cálice todo da ira de Deus naquele momento, tudo bem? E Ele se separa do Deus Todo-Poderoso naquele momento.
E esse certamente é o maior flagelo e o maior martírio que Jesus sofre naquele dia. A mensagem da cruz é essa. A mensagem da cruz é que, poxa, eu pequei um dia, tudo bem, a cruz me desafia a entender isso dessa forma, a entender que humildemente eu sou pecador, eu cometi erros, eu falhei na minha vida, e falhei na verdade muitas vezes, e continuo falhando, tudo bem? Ao mesmo tempo, a cruz quer que eu reconheça que alguém totalmente inocente, que é Jesus. Cara, quando eu penso nisso, isso me quebra profundamente. Um homem inocente foi morto no meu lugar. Um homem inocente assumiu a minha dívida e a minha culpa. Eu que deveria ter sido morto naquela cruz, e Jesus toma o meu lugar para que eu não carregue aquela cruz, para que eu não ande nu, para que eu não seja chicoteado e flagelado, para que a coroa de espinhos não estivesse na minha cabeça. E ele faz isso totalmente por amor. A mensagem do Evangelho é a mensagem do amor de Deus pelos homens. Deus amou o mundo dessa maneira. Deus amou o mundo de modo que entregou o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha. Cara, eu tenho um filho hoje, eu vou ter outro filho em breve, vou ter uma filhinha. Cara, quando eu penso no meu filhinho assim, eu penso como é que o Deus Todo-Poderoso abriu mão da sua glória e veio como um homem e nasceu como o meu filhinho, pequenininho, totalmente frágil, e viveu numa região totalmente pobre, e não quis glória nenhuma para ele, passou fome, sede, e passou todo tipo de doença e dor e humilhação, e tudo isso, cara, por amor a mim, que não merecia nada. Eu não merecia nada, eu merecia a ira, eu merecia o castigo, porque isso seria totalmente justo. Mas a justiça de Deus em Jesus Cristo trouxe paz para o meu coração e reconciliação através do sangue de Jesus. Cara, sabe o que é bonito disso tudo? Um cara inocente morreu no meu lugar. Hoje, o Deus Todo-Poderoso olha para mim, o Clóvis, um cara totalmente terrível e pecador. Sabe quem que Deus enxerga olhando para a minha vida? O Filho dele. Deus olha para mim e vê o próprio Jesus na minha vida. E Deus olha para mim e me chama de filho amado. A Bíblia diz que nem como um cachorrinho eu poderia comer das migalhas que caíam da mesa do meu Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso me chamou para participar de um banquete e sentar na mesa dele, do lado dele, e hoje eu posso chamar o Deus Todo-Poderoso, que conhece todo o universo, todas as estrelas, que conhece o seu nome, o dia do seu nascimento, que conhece a sua família, a sua história, que conhece os seus pecados e a sua maldade, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o dia da sua morte, mesmo sem você saber qual vai ser esse dia, eu posso chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai, e Ele me abraça com um amor maior do que o amor que eu tenho pelo meu filhinho. Cara, e eu tenho um amor pelo meu filhinho, que eu acho assim, muito, muito, muito grande, muito difícil de descrever. Deus me chama de filhinho amado, e eu posso chamá-lo de pai, e eu posso chamá-lo de papai, eu posso chamá-lo de paizinho, e tudo isso ele fez, e toda a história e tudo por amor. Essa é a história da cruz, essa é a história de Jesus, esse é o Evangelho de Jesus. A grande questão é a seguinte: muitas vezes a gente é orgulhoso, e a gente acha que a gente vai ter a salvação por alguma coisa que a gente faça, que a gente mesmo vai poder lá pagar o nosso pecado, mas não, a história que é contada na cruz é uma história de humilhação, e para eu seguir esse Jesus, eu tenho que ser humilde como ele, eu tenho que me reconhecer então como alguém totalmente incapaz. Não há nada que eu faça, eu podia pagar todas as promessas, eu podia subir escadaria de joelho, eu podia acender vela, bater tambor, sei lá, eu não sei o que se faz, pensando que você pode ser salvo. Eu achei que um dia eu poderia ser salvo pela minha própria obra, por aquilo que eu fazia, mas a Bíblia quer que eu reconheça que eu só posso ser salvo pela obra de Jesus Cristo, alguém que era perfeito, e que perfeito tomou o meu lugar na cruz do Calvário, e que perfeito tornou-se pecado em meu lugar, para que eu pudesse ser chamado filho de Deus.
A cruz do Calvário, cara, ela quer que a gente reconheça que as nossas obras não servem para a nossa salvação, que pelo contrário, a gente depende somente do sangue derramado de Jesus Cristo para que a gente seja salvo. Tem uma última questão na cruz, que é a questão que eu vou finalizar, que é a questão decisiva. Cara, diante da mensagem da cruz, é impossível você permanecer da mesma forma se você for tocado. Essa que é a grande questão. Esse que é o difícil do negócio. A cruz requer arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? É mudança de atitude. Jesus diz para um cara procura ele de noite. O cara era um príncipe lá naquele povo, chamado Nicodemos. Jesus fala para ele assim: necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, isso é arrependimento. A cruz requer mudança de vida, mudança de mentalidade, arrependimento. Diante da cruz, cara, é certo que a sua vida vai mudar se você acreditar na cruz verdadeiramente. É certo que você nascerá de novo se você acreditar na cruz de verdade. Com 15 anos, cara, quando eu tive um encontro com a cruz, a minha vida mudou completamente. Eu sei o que é o novo nascimento. Eu sei porque tudo mudou. Ainda que eu não saiba hoje todas as respostas assim, para tudo na vida, eu não tenho realmente todas as respostas. Mas eu sei o fundamental, cara. Sabe o que eu sei? Eu sei qual é o sentido disso tudo. Deus me criou um dia de propósito, com um propósito. Eu não sou um acidente na natureza, eu não sou fruto de explosões e de evoluções e do acaso e da matemática mais improvável que resultaria em mim. Não. Pelo contrário, Deus me criou e Deus sabia que eu me chamaria Clóvis e Deus sabia que eu seria tão nojento quanto eu fui, mas mesmo assim, Ele decidiu na sua soberania e no seu amor perfeito me amar. E pensando em mim, gostaria que pensando em você e pensando em mim, Ele mandou o Filho dele para que morresse no meu lugar, para que eu não precisasse morrer eternamente, mas que pelo contrário, para que eu tivesse um relacionamento com Ele, como sendo filho de Deus. E por mais que eu tivesse um pai que não fosse um pai muito maneiro, cara, eu tive um pai totalmente perfeito, justo e verdadeiro, que me amou para sempre. E eu sei que por mais que eu seja pecador e cometa erros, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a Bíblia diz. Esse amor é perfeito e é para sempre. O sacrifício de Jesus é perfeito e é para sempre. O que eu gostaria de fazer e gostaria de te convidar? Eu queria que você voltasse amanhã aqui e que você ouvisse a pregação do Evangelho mais uma vez. No entanto, assim, eu não sei se o amanhã vai acontecer, na verdade. O próprio Renato Russo dizia isso, né? Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. O amanhã não existe, vai existir amanhã. Uma vez um cara pregando o Evangelho, um cara chamado Moody, ele disse o seguinte para a congregação que estava ouvindo o Evangelho. Ele disse assim, olha, era em Chicago, e ele disse assim, eu vou voltar aqui semana que vem, vocês têm uma semana para pensar, porque essa é uma decisão realmente assim, complexa, porque você está decidindo por mudar a sua vida para sempre. Tudo vai mudar, as suas prioridades vão mudar, seus interesses vão mudar, não vai ser mais prioridade a sua própria vida, a sua própria carreira, o seu próximo vai estar no teu lugar, o reino de Deus e a justiça dele, beleza, vão superar todas as suas expectativas de vida e todos os seus sonhos. Então essa é uma decisão séria. O Moody falou para os caras assim, semana que vem eu vou voltar, vocês têm uma semana para pensar, orar, meditar, sei lá, semana que vem eu vou fazer um convite para vocês, quem quiser vai entregar a vida a Jesus Cristo e vai receber o novo nascimento. Sabe o que aconteceu, cara? Aconteceu um incêndio na cidade de Chicago, na noite seguinte, e grande parte daquela congregação morreu naquele dia. Moody se arrependeu completamente porque ele não chamou as pessoas para irem à frente. Eu não vou chamar para ir à frente, mas eu te convido a tomar uma decisão hoje. Qual é a questão? Te convido para voltar amanhã, se você quiser um tempo para pensar. Aí, cara, é você com Deus, você que sabe.
mas eu te convido a tomar uma decisão hoje. Eu tentei, assim, falar da forma mais simples possível. Eu sei que só o Deus Todo-Poderoso pode tocar no seu coração. Eu vou te convidar a fazer uma oração. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e orasse comigo, por favor. Eu queria que você pensasse no sacrifício de Jesus, na palavra que foi pregada essa noite. Eu não sei o que você esperava essa noite, eu não sei o que você espera da sua vida, eu não sei o que você está vivendo, eu sei que o Deus Todo-Poderoso te conhece, eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, eu sei que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar ao Pai senão por Ele. Talvez, assim, o seu coração esteja encantado pela palavra do Evangelho, talvez o seu coração esteja acelerado pela palavra do Evangelho, talvez você tenha sido tocado hoje. Eu quero que você, que foi tocado hoje, que você repita essas palavras comigo. E se você realmente se sentiu tocado, assim, se você quer que alguma coisa marque esse momento seu com Deus, um dia quando eu entrei numa igreja, quando eu tinha 15 anos, eu fui tocado pelo Evangelho e eu levantei a minha mão, eu dei um passo à frente, aquele dia ficou um marco na minha vida mesmo, eu não sei nem que dia foi da semana, na verdade, talvez tenha sido até numa sexta-feira assim como essa, eu nem sei que igreja era aquela, eu nunca mais voltei naquele lugar, mas eu sei que naquele dia, cara, meu nome foi escrito no livro da vida, eu fui contado entre os santos de Deus, entre os filhos de Deus, entre os salvos. Eu sei que naquele dia eu compreendi o amor de Deus que se derramou sobre mim, e eu sei que a partir daquele dia minha vida se transformou completamente. Naquele dia eu nasci de novo. Eu sei o dia do meu nascimento, mas eu sei que naquele dia eu nasci de novo, e pela primeira vez então eu nasci para sempre. Eu sei que Cristo entrou na minha vida, no meu coração e na minha casa. Eu sei que Cristo hoje caminha comigo do meu lado. Eu sei que o Senhor garantiu que estaria comigo até o fim. E assim é com a sua vida também. Eu gostaria assim que você que se sentiu tocado, eu gostaria que você assim que está sentindo o seu coração acelerado, ainda que você tenha qualquer tipo de dúvida, eu gostaria que você orasse comigo. Depois do culto, cara, se você quiser me procurar para ter um marco mesmo assim de entrega, para que esse dia seja um dia totalmente diferente para você, gostaria que você me procurasse e eu vou orar com você especificamente. Ao mesmo tempo, antes de orar, eu quero te convidar, cara, a voltar amanhã, meditar sobre essas palavras e ouvir o Evangelho mais uma vez. Você foi trazido aqui hoje pelo poder de Deus. Nada poderia ter te trazido aqui para esse lugar. Aqui não tem nada de interessante que não seja a presença de Jesus e o Espírito Santo de Deus. Por mais que você tenha atendido a um convite de um amigo seu, de uma amiga sua, você veio porque Deus quis que você viesse. Deus quis que a nossa vida se encontrasse aqui nesse lugar, nessa noite. Eu não te conheço, mas a nossa vida se encontra aqui. Eu com 35 anos, você com a sua idade. Que a sua vida seja mudada como a minha foi mudada há 20 anos atrás. Ora comigo então, você que nunca falou com Deus, você que não sabe falar, ora comigo. Coloca no seu coração essas palavras, repete essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco na Tua presença como eu me coloquei há 20 anos atrás, Senhor. Glorificado seja o Teu nome para sempre, Pai. O Senhor se lembrou de mim um dia, e eu que não merecia nada, eu sei que um inocente morreu no meu lugar. Quem sou eu para merecer esse amor, Senhor? Ah, Pai, há 20 anos o Senhor tocou no meu coração e transformou a minha vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu vou repetir as palavras, Pai, que eu teria dito naquele dia, Pai. Se eu soubesse dizer essas palavras, eu nem sabia orar, Senhor. Eu vou dizer aquilo que eu queria ter dito para o Senhor há 20 anos atrás. Que o Senhor toque nos corações mais uma vez, Senhor, como o Senhor fez comigo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego meu coração a Ti. Eu sei que eu sou pecador, Pai. Eu sei que eu fiz tudo errado, Senhor. Eu fiz tudo errado sempre, Senhor. Eu sei que eu não mereço nada. E nada que há em mim, Pai, serve para que o Senhor enxergue em mim, Pai, aquilo que mereça salvação, Pai. Ao mesmo tempo, eu acredito que Jesus Cristo, Teu Filho,
veio para esse mundo para me salvar, Pai, para me salvar especificamente, Senhor. Eu sei que o seu Filho pensou em mim na cruz do Calvário. Eu sei que o meu pecado foi lavado, Pai, foi remido, foi curado naquele dia da cruz do Calvário, Pai. Tantas vezes, Pai, eu pequei, tantas vezes, Pai, o sangue de Jesus, Pai, é infinitamente maior, Senhor, do que aquilo que eu cometi como pecado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti como alguém que se arrepende, Senhor. Eu não quero praticar as mesmas obras que eu já pratiquei até hoje na minha vida, Pai. Pelo contrário, Pai, eu quero nascer de novo. Eu quero que o Senhor tome a minha vida e o meu coração, Pai, que daqui para frente eu veja uma vida nova, Pai. Eu que fui cego, que eu possa enxergar, Senhor. Em nome de Jesus, que a minha vida seja nova e transformada nessa noite, Pai, que tudo se transforme. Que eu te ame de todo o coração, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Pai, que eu veja as pessoas à minha volta como o meu próximo, aquele que eu tenho que amar também como a mim mesmo, Senhor. Pai, eu sei que eu só posso resistir nessa caminhada até o último dia se o Senhor me tomar pela mão, se o Senhor me guiar, se o Senhor me levar. Pai, me toma pela mão, me leva, Pai, por favor, Pai, que eu resista até o fim, Pai, que eu seja fiel até a morte, Pai. Eu creio que assim vai ser, Pai, porque nada vai me separar do Teu amor, nada vai me separar do Teu amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro, nem qualquer coisa na criação, nada vai me separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Esse amor foi selado na cruz, esse é o compromisso que eu tenho, Pai. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Pai, escreve meu nome no livro da vida, que um dia, quando esse livro for aberto, que eu seja contado entre os Teus, Pai, entre os Teus filhos, entre aqueles que foram separados por Ti, para viverem uma vida nova e santa, Pai. Muda o nosso coração para sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém.